Se você acha que sabe quem eu sou, você está mais perdido do que imagina. E se você apertou esse vídeo achando que é só mais um desabafo, mais uma história motivacional, sinto te dizer, você está completamente enganado. Aqui não tem papo de superação bonitinha, nem historinha para massagear seu ego. Aqui é cirúrgico. Aqui é sobre destruição de mentiras. Aqui é sobre aniquilar de uma vez por todas a narrativa que te colocaram. E deixa eu te dar um aviso antes de começar. Com quem apertar play nesse vídeo, não sai o mesmo. Você vai entender porque seu silêncio sempre foi sua maior arma. E mais ainda, vai descobrir por que, a partir de hoje, você se torna uma ameaça para qualquer um que um dia tentou te diminuir. E se você está cansado de viver preso na narrativa dos outros, faz o seguinte agora. Mete o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho, porque esse vídeo vai fazer você queimar tudo aquilo que te mantinha acorrentado. E mais, compartilha com quem precisa acordar, porque hoje, começa a sua virada. E eu te garanto, quem tentar te parar depois disso, vai entender na prática o que é perder para alguém que aprendeu a jogar em silêncio. Preparado? Então segura. Porque o que você vai ouvir agora, ninguém nunca teve coragem de te falar. E para eu saber, para eu reconhecer quem são os que estão realmente despertos, comenta aqui embaixo o número 77. Mas atenção, isso não é só um número. É um código, é um sinal. Quem comentar 77 eu vou saber que faz parte dos que entenderam, dos que nunca mais serão controlados, dos que quebraram o jogo. Só os escolhidos vão entender esse código. Então comenta aí, 77, e bora fazer esse movimento ficar tão grande que até quem tentou te derrubar vai ter que assistir. Imagine estar em uma sala cheia de vozes altas, julgamentos precipitados e olhares carregados de arrogância. Todos achavam que sabiam exatamente quem você era, que tinham te definido, que tinham te decifrado, mas o que eles nunca perceberam é que enquanto eles falavam, você estava ouvindo. Enquanto eles zombavam, você estava estudando. Enquanto eles escreviam sua derrota com as próprias palavras, você silenciosamente desenhava um mapa de retorno que nenhum deles teria capacidade de prever. O mais perigoso em qualquer batalha nunca é quem grita mais alto, mas sim aquele que observa, aprende, calcula e, no momento certo, faz o movimento certeiro que muda tudo. E foi exatamente isso que você fez. Cada riso debochado, cada comentário maldoso, cada tentativa de te diminuir se tornou combustível para algo maior. Eles não sabiam, mas você estava coletando dados, analisando padrões, entendendo a dinâmica por trás das máscaras. Suas armas nunca foram o confronto direto ou a necessidade desesperada de provar algo. Suas armas eram o silêncio, a paciência e uma inteligência afiada como navalha. Enquanto eles jogavam damas no tabuleiro da vida, você já estava jogando xadrez tridimensional, vendo 10 passos à frente. No momento em que decidiu se mover, não precisou levantar a voz, não precisou explicar nada. Bastou uma única ação, precisa, fria, calculada, para derrubar todo o castelo de cartas que haviam construído sobre a sua imagem. Eles nunca entenderam que o silêncio que tanto interpretaram como fraqueza era, na verdade, a preparação mais letal que eles poderiam enfrentar. E quando perceberam, já era tarde demais. Existe algo profundamente irônico em como as pessoas subestimam quem escolhe o caminho do silêncio. Eles confundem introspecção com fraqueza, calma com insegurança, discrição com submissão. Eles riram alto, se divertiram às custas do que achavam ser sua fragilidade. Enquanto isso, sem que percebessem, você estava moldando sua própria transformação. Tijolo por tijolo, longe dos holofotes, longe dos julgamentos, longe das expectativas pequenas que tentaram te impor.
Eles não entenderam que cada gargalhada que jogavam na sua direção não te enfraquecia, te fortalecia, porque enquanto zombavam da sua quietude, você estava ocupadíssimo se tornando alguém que eles jamais conseguiriam alcançar. Eles estavam tão distraídos, olhando para a sua antiga versão, para aquele que eles achavam que conheciam, que nunca perceberam que você já não estava mais ali. Crescer em silêncio, evoluir sem fazer alarde, é um dos atos mais subversivos e poderosos que um ser humano pode realizar. Quando você apareceu, não foi para provar nada. Foi só para deixar claro que o jogo tinha mudado e que quem ria antes agora se contorcia, sem entender como alguém que eles julgavam menor conseguiu ultrapassar todos, não com gritos, não com ataques, mas simplesmente com evolução. Você não só estava 2 passos à frente, você estava em outro caminho. Enquanto eles repetiam os mesmos ciclos de mediocridade, você ascendia. Há um momento no qual toda máscara cai, onde toda encenação perde sentido, onde todo discurso falso colapsa diante da realidade. E esse dia chegou. Chegou quando aqueles que sempre se alimentaram da sua dúvida, do seu medo, da sua insegurança, se depararam com algo que jamais imaginaram. Você, totalmente desperto, lúcido, alinhado com quem você realmente é. O choque foi tão grande que muitos simplesmente não sabiam mais como te abordar, como te encaixar nas velhas caixinhas que haviam te colocado. Eles apostaram tudo na sua desistência, no seu silêncio como sinal de fraqueza, no seu afastamento como sinal de derrota. Nunca entenderam que aquele período em que você sumiu não foi um colapso, foi uma reconstrução. Enquanto eles te julgavam pelas costas, você estava fazendo engenharia interna, refazendo a arquitetura da sua mente, reconstruindo sua identidade, apagando velhas programações que te mantinham prisioneiro. E quando voltou, não precisou dizer nada. Sua própria presença falava mais alto do que qualquer discurso. Eles não sabiam que estavam lutando contra alguém que já não habitava mais aquele antigo cenário. Eles estavam atirando contra a sombra de quem você foi. E não há nada mais desesperador para um crítico do que perceber que suas armas, aquelas velhas críticas, zombarias, tentativas de manipulação, simplesmente não têm mais efeito. Você se tornou intocável não porque ficou frio, mas porque ficou claro. Claro sobre quem você é, claro sobre o que merece, claro sobre o que não aceita mais. O silêncio sempre foi subestimado. Vivemos em um mundo que premia o barulho, o espetáculo, a gritaria vazia, mas você descobriu que existe uma força quase sobrenatural no ato de se calar e observar. Enquanto eles falavam, você lia. Enquanto eles acusavam, você decifrava. Enquanto eles tentavam te derrubar, você se fortalecia, tijolo por tijolo, na construção silenciosa de uma versão sua que eles jamais seriam capazes de reconhecer, muito menos derrubar. Eles confundiram seu silêncio com rendição. Achavam que você estava recuando, que você tinha desistido, mas mal sabiam que aquele silêncio não era fraqueza. Era foco, era estratégia. Era o tipo de silêncio que precede um terremoto. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você decidiu falar, nem precisou elevar o tom. Bastou olhar nos olhos. Bastou se posicionar. Bastou deixar claro, com poucas palavras e uma presença avassaladora, que você enxergava tudo. Tudo. Cada joguinho, cada tentativa disfarçada, cada manipulação mascarada de preocupação. Eles ficaram sem chão, porque perceberam que não estavam mais lidando com aquele que abaixava a cabeça, que se explicava, que pedia aprovação. Estavam, sim, diante de alguém que dominava a linguagem do silêncio, que entendia as entrelinhas, que lia os mapas emocionais antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. E não há nada mais poderoso do que alguém que não precisa gritar para ser ouvido. O maior erro que eles cometeram foi achar que te conheciam.
Eles olharam para sua versão antiga e decidiram que era tudo o que você seria. Mediram seu futuro pelo seu passado. Limitaram sua essência às suas fases mais frágeis. O problema deles? Nunca perceberam que, enquanto eles estavam presos às próprias repetições, você estava se reconstruindo, se reorganizando, se elevando de forma silenciosa, poderosa, devastadora. Eles não conseguiram prever sua evolução porque estavam ocupados demais rindo, julgando, fofocando, te rotulando. Enquanto eles passavam horas em ciclos vazios de mediocridade, você fazia um mergulho interno que poucos têm coragem de fazer. Enfrentou seus próprios medos, quebrou suas próprias correntes, desarmou seus próprios sabotadores internos. E quando emergiu desse processo, não era só uma pessoa renovada, era uma entidade que eles sequer sabiam como lidar. Hoje eles olham para você e simplesmente não sabem mais como te encaixar. As velhas provocações não funcionam. As velhas piadinhas não fazem mais efeito. O tom de voz deles muda, a postura muda, o olhar entrega. Porque agora eles sabem. Você não só cresceu, você transcendeu. Você não está mais no mesmo jogo. Você não está mais na mesma frequência. E o que eles não conseguem aceitar é que você não vai voltar. Existe um tipo de vitória que não faz barulho, não precisa de palco, nem de plateia. É aquela que acontece quando você simplesmente deixa que a sua evolução fale por você. Enquanto eles construíam um império de mentiras, alimentado por fofocas, distorções e narrativas tortas, você estava construindo algo infinitamente mais poderoso, a sua verdade. Eles nunca entenderam que quem domina a própria história não precisa gritar. Porque verdade não se defende, ela simplesmente existe. E quando ela se apresenta, não sobra espaço para mais nada. Cada palavra falsa lançada contra você foi silenciosamente registrada. Cada distorção, cada olhar enviesado, cada tentativa de te reduzir ficou gravada na sua memória, não como ferida, mas como dado. Enquanto eles falavam, você anotava. Enquanto te atacavam, você armazenava. Enquanto te rotulavam, você observava. Eles achavam que estavam te derrubando, quando na verdade estavam te ensinando exatamente como eles funcionavam, quais eram suas fraquezas, seus padrões, seus truques. E então, no dia certo, você não precisou se justificar. Não precisou gritar, nem se rebaixar. Você simplesmente existiu. E sua presença, sua clareza, seu crescimento, tudo isso foi um soco silencioso no estômago deles. O império de mentiras desmoronou, não porque você foi lá e chutou as paredes, mas porque quem constrói sobre a areia da falsidade jamais resiste quando a maré da verdade sobe. E ela sempre sobe, sempre. Se tem algo que poucos entendem, é que nem toda guerra é travada no campo visível. Na verdade, as batalhas mais decisivas acontecem no silêncio, no invisível, no plano mental, emocional e espiritual. Enquanto eles estavam ocupados jogando o jogo das aparências, tentando controlar a percepção dos outros, você estava se movendo por baixo do radar, desenhando estratégias que nenhum deles poderia sequer imaginar. A sua estratégia era simples e, ao mesmo tempo, absolutamente devastadora: não reagir, observar, aprender, crescer. E quando estivesse pronto, simplesmente transcender tudo aquilo que tentaram usar para te prender. Eles se alimentavam da sua reação, do seu desconforto, da sua necessidade de se explicar, de se justificar. Mas quando você quebrou esse ciclo, quando decidiu que não ia mais ser personagem no teatro deles, você arrancou deles a única coisa que eles realmente tinham: o controle sobre a sua narrativa. Você se tornou uma lenda não porque quis provar algo, mas porque entendeu que verdadeira liberdade não está em vencer discussões, nem em derrubar inimigos. Está em se tornar inatingível. E foi exatamente isso que você fez.
Enquanto eles brigavam por migalhas de validação, você estava construindo uma fortaleza interna que os deixou completamente sem acesso, sem senha, sem mapa, sem rota. Eles ficaram do lado de fora, olhando, perplexos, sem entender como alguém que eles julgavam tão fácil de derrubar se tornou absolutamente inalcançável. O jogo que eles montaram foi claro desde o início: te fazer desacreditar de si, plantar dúvidas, fazer você se encolher. Eles não queriam apenas te ver fracassar. Eles precisavam disso para validarem a própria mediocridade. Apostaram alto na sua queda. Tinham tanta certeza que até comemoraram antes do tempo. O problema? Eles apostaram contra alguém que estava secretamente construindo um império interno, enquanto eles contavam as fichas achando que o jogo estava ganho. O que eles não entenderam é que toda tentativa de te derrubar só te deixava mais forte, porque cada golpe, cada ataque, cada traição serviu como treinamento. Eles estavam te preparando sem perceber. E, ironicamente, quanto mais tentavam te ferir, mais você aprendia a ser resiliente, estratégico, blindado. Enquanto eles brincavam de te subestimar, você estava aprendendo a transformar dor em sabedoria, raiva em foco e humilhação em combustível. O dia chegou. O dia em que o jogo virou de uma forma tão violenta, tão inesperada, que simplesmente não teve retorno. Eles quebraram. Quebraram a própria banca. Perderam tudo aquilo que apostaram contra você, porque quem aposta na derrota de alguém que tem a própria consciência como guia, está, na verdade, assinando sua própria falência emocional, espiritual e mental. Você não só venceu, você redefiniu as regras do jogo. Durante muito tempo, eles te olharam como um alvo fácil. A pessoa que abaixa a cabeça, que não reage, que tenta apaziguar, que se explica, e por isso mesmo acharam que poderiam te moldar, te usar, te manipular como quisessem. O que eles não contavam é que aquele silêncio, aquela suposta passividade, era apenas a superfície de algo muito mais profundo e poderoso em construção. Você estava observando. Mapearam seus pontos fracos? Sim. Tentaram explorar cada um deles? Sim. Mas o que eles não sabiam é que enquanto te atacavam, você estava se tornando mestre no próprio jogo. Você percebeu os padrões, decifrou os roteiros, entendeu cada movimento e, de forma quase cirúrgica, começou a desconstruir tudo. Sem precisar gritar, sem precisar se justificar, sem sequer precisar avisar. O jogo virou, e virou de uma maneira tão impactante que eles nem perceberam quando passaram de predadores a presas. Porque agora, enquanto eles seguem previsíveis, repetitivos, presos nos próprios ciclos de manipulação e controle, você opera de um lugar completamente diferente. Você não só saiu do jogo deles, como se tornou mestre em criar seu próprio tabuleiro, com suas próprias regras. E a essa altura, eles já entenderam, nunca mais vão te alcançar. A maioria das pessoas vive presa dentro de códigos invisíveis. Códigos que regulam como pensamos, como reagimos, como permitimos que os outros nos tratem. E quem vive de manipular entende exatamente como esses códigos funcionam. Eles sabem o tom certo para te fazer duvidar de si. Sabem quais palavras acionam seus medos. Sabem como criar confusão suficiente para te deixar vulnerável e assim te controlar. Só que você acordou, você quebrou o código, começou a enxergar os padrões, começou a perceber como, sempre que você começava a crescer, surgia uma crise plantada. Como, sempre que você se posicionava, surgia uma tentativa de te desestabilizar. E com essa consciência tudo mudou. O jogo inteiro desmoronou, porque o truque só funciona enquanto você não vê as mãos do mágico. Quando você entende como o truque funciona, ele perde totalmente o poder. Hoje, você lê as intenções antes mesmo que sejam verbalizadas. Você sente a mudança no tom,
percebe o desconforto, identifica a mentira na microexpressão, na pausa calculada, na escolha específica das palavras. Eles ainda tentam, claro que tentam, mas você já não está mais no tabuleiro deles. Porque quem quebra o código da manipulação não só se liberta, se torna absolutamente inatingível. E a verdade, membro, é que não há nada mais assustador para quem vive do controle do que alguém que não precisa mais ser controlado. Existe algo profundamente desconfortável em olhar para alguém que reflete exatamente tudo aquilo que você tenta esconder. E foi isso que aconteceu. Quando você se reconstruiu, quando deixou para trás aquela antiga versão cheia de dúvidas, medos e inseguranças, sua simples presença passou a ser um espelho que expunha, sem esforço, tudo aquilo que eles fingiam não ser. Cada vez que cruzam com você, não veem apenas quem você é hoje. Veem, sobretudo, tudo aquilo que eles não conseguiram se tornar. Eles tremem, não porque você ameaça, mas porque sua evolução, sua clareza e sua paz interior se tornaram acusações silenciosas. Você não precisou apontar o dedo, não precisou esfregar nada na cara de ninguém. O simples fato de existir, de se posicionar, de não mais aceitar migalhas, já os desmonta por dentro. Eles se esquivam, evitam seu olhar, mudam de assunto quando seu nome surge. Porque sabem que não dá mais para fingir, que não dá mais para te rotular, que não dá mais para te reduzir a nenhuma narrativa que eles tentaram construir no passado. O desconforto deles não vem do que você diz. Vem do que você se tornou, uma prova viva de que eles estavam errados, de que todos os rótulos, todas as mentiras, todas as tentativas de te diminuir falharam. E agora, eles são obrigados a lidar com uma verdade que nunca quiseram enfrentar. O problema nunca foi você, sempre foram eles. E isso dói mais do que qualquer palavra poderia doer. Eles tentaram de tudo. Tentaram distorcer sua imagem, tentaram isolar você, tentaram fazer você duvidar da própria capacidade. Mas existe uma coisa que eles jamais conseguiram e jamais conseguirão roubar: seu poder interno. Porque esse tipo de poder não vem de fora, não vem de aplausos, não vem de aprovação. Esse tipo de poder nasce quando você entende quem você é e, principalmente, quem você nunca mais vai permitir que te tornem. O que eles não sabiam é que você estava se fortalecendo no silêncio. Cada decepção foi um tijolo, cada traição, um alicerce. Cada tentativa de te enfraquecer, na verdade, te obrigou a olhar para dentro, a se reconectar com a sua própria essência, a encontrar dentro de si uma fonte de energia e resiliência que não depende de ninguém. Eles jogaram sujo, jogaram pesado, mas não sabiam que quanto mais apertavam, mais você aprendia a respirar no meio do caos. E agora, eles não sabem mais como te acessar, porque o jogo deles dependia da sua fragilidade, da sua dúvida, da sua necessidade de aceitação. Mas você cortou isso na raiz. Hoje, seu poder não está mais disponível para quem não sabe respeitar. Você não precisa mais se explicar, não precisa mais ser entendido, nem aceito. Seu próprio crescimento é a sua defesa, sua própria evolução é o seu escudo. E isso os deixa absolutamente sem chão. Não existe arma mais letal do que a verdade. E você aprendeu isso de uma forma que poucos conseguem compreender. Eles mentiram, distorceram, manipularam, criaram versões falsas sobre você, espalharam histórias, tentaram te transformar em algo que nunca foi real. E você, por muito tempo, talvez até tenha tentado se defender, se justificar, mas um dia você percebeu que não precisava mais fazer isso, porque a verdade não se defende, ela apenas se revela. Foi aí que tudo mudou. Você parou de correr atrás de limpar sua imagem. Parou de tentar provar quem você era para quem já tinha decidido não enxergar. Ao invés disso, você focou em crescer, em viver, em construir.
E sem perceber, sua vida se tornou a maior resposta. Cada vitória, cada passo, cada transformação virou uma rachadura no castelo de mentiras que eles ergueram. E pouco a pouco, aquilo que parecia sólido começou a desabar. Eles ficaram sem discurso, porque como você contra-argumenta com a realidade, como você rebate fatos, como você desfaz aquilo que é visível, palpável, inegável, você derrubou inimigos sem levantar um dedo, sem gastar energia em discussões vazias. Derrubou com silêncio, com presença, com consistência, e essa é a forma mais elegante, mais poderosa e mais definitiva de vencer. Por muito tempo, eles acreditaram que você fazia parte do jogo, que você era uma peça fácil de mover, que podiam te manipular, te puxar, te empurrar, te moldar. Mas o que eles nunca entenderam é que você nunca esteve realmente jogando. Você estava apenas ali, tentando sobreviver, tentando entender, tentando se encontrar. Até que um dia, algo dentro de você acordou, e nesse dia você simplesmente saiu. Saiu do jogo, saiu da dinâmica, saiu da frequência. Parou de aceitar as regras que nunca foram suas. Parou de aceitar ser medido por métricas que nunca representaram sua verdade. E quando fez isso, algo mágico aconteceu. Eles não souberam mais como te alcançar, porque todas as armas deles dependiam de você estar no mesmo tabuleiro. Mas agora, você não está mais lá. Eles continuam lá, disputando quem é mais visto, quem é mais validado, quem tem mais influência, quem controla mais. Enquanto isso, você está em outro lugar. Um lugar onde não existe competição, onde não existe ego, onde não existe necessidade de provar nada para ninguém. E eles, por mais que tentem, por mais que se debatam, simplesmente não conseguem mais te alcançar, porque você não é mais parte do jogo deles e nunca mais será. Existe um ponto na vida onde não há mais retorno. Onde não dá mais para se encolher, não dá mais para se diminuir, não dá mais para caber nas expectativas pequenas que outros tentaram te impor. E você chegou nesse ponto, você cruzou a linha invisível que separa quem vive para agradar, de quem vive na própria verdade. E uma vez que isso acontece, não tem mais volta. Sua vitória não é sobre dinheiro, sobre status, sobre quem te aplaude ou quem te critica. Sua vitória é sobre ter se tornado alguém que ninguém mais pode manipular, que ninguém mais pode controlar, que ninguém mais pode definir. Você se olhou no espelho, se reconstruiu, se reinventou. E a partir daqui, não importa quem tente te derrubar. Não importa quem tente te puxar para trás, porque você já não habita mais o mesmo mundo que eles. Agora é uma nova era. Uma era onde você anda de cabeça erguida, sabendo exatamente quem é, o que merece e, principalmente, o que nunca mais vai aceitar. Sua história, que tentaram enterrar tantas vezes, se tornou o maior testemunho de que não há força no mundo capaz de parar alguém que decide, de forma inegociável, viver na própria verdade. E isso não tem mais volta.